Olá. Bem, nessa nossa conversa, a gente vai investigar um pouco mais a fundo a espinha dorsal do Estado brasileiro. Sabe, a organização político-administrativa. É um tema, assim, crucial no direito constitucional. A gente está usando como base, claro, a estrutura que a Constituição de 88 definiu, e a nossa missão aqui é tentar desvendar como essa arquitetura toda de poder funciona na prática, né? Tentar entender esse equilíbrio entre unidade nacional e, ao mesmo tempo, autonomia local. Exato, acho que é por aí mesmo. Vamos analisar, assim, os pilares dessa organização. Desde como o território é dividido, como é administrado, até como os poderes se relacionam entre si. Entender essa base, olha, é essencial para decifrar como o Brasil opera, tanto na parte legal quanto na administrativa. Certo, certo. Então vamos começar pelo alicerce mesmo. O artigo 1º da Constituição já diz, né, o Brasil é uma federação. Isso quer dizer, na essência, que o poder é compartilhado. Ele não fica todo concentrado num lugar só. E tem uma coisa bem particular no nosso federalismo que está lá no artigo 18. Ele coloca os municípios também como entes federativos autônomos. Ah, sim. Isso. Ficam ali ao lado da União, dos estados e do Distrito Federal, todos com autonomia. E essa autonomia, como ela se manifesta assim na prática? Então, ela aparece em 4 áreas principais, digamos. Tem a autonomia política, né, que é poder eleger seus próprios governantes. Certo. A administrativa, para organizar os seus serviços públicos, A financeira. que é para arrecadar e gerenciar os próprios recursos, o dinheiro mesmo. Uhum. E, por fim, a legislativa, criar as suas próprias leis. Claro, sempre dentro do que a Constituição permite, né? Não é uma liberdade total. Entendi. Essa autonomia, principalmente a financeira que você mencionou, parece ótimo no papel, né? Parece, né? Mas como é que se garante o equilíbrio? Para, sei lá, um ente não acabar invadindo a área do outro, como isso funciona? Boa pergunta. É aí que entra a tal da repartição de competências. Está lá nos artigos 21 a 24 da Constituição. É como se fosse um mapa, sabe? Bem complexo até. Ele diz o que só a União pode fazer, tipo declarar guerra, essas coisas. Coisas grandes, né? Exato. Depois tem o que é de competência comum, que todo mundo tem que fazer junto, tipo cuidar do meio ambiente. União, estados, municípios, todo mundo atua. Ah, interessante. Colaborativo. Isso. E ainda tem o que os estados e os municípios podem legislar por conta própria, sobre assuntos mais locais. É essa divisão que tenta harmonizar as autonomias. Mas é muito importante frisar uma coisa: a autonomia não é soberania, tá? A soberania é da República Federativa do Brasil, do país como um todo. Entendido. Faz todo sentido. Bom, além de federação, a gente é uma república, desde 1889, né? Isso. Ou seja, governantes que são eleitos pelo povo, com mandatos que têm prazo para acabar e que precisam prestar contas do que fazem. Nada de poder passando de pai para filho. Exatamente. É a base da República. E o sistema de governo que a gente adotou está lá no artigo 76, é o presidencialismo. Aqui, o presidente da República ele acumula 2 funções importantes. Ele é o chefe de Estado, que representa o Brasil lá fora, e também é o chefe de governo, que comanda a administração pública no dia a dia. Certo. Ele é eleito diretamente pelo povo e isso é crucial, ele não precisa da confiança do Congresso para continuar no cargo, sabe? É bem diferente do parlamentarismo, onde o governo pode cair se perder apoio no parlamento. Isso parece criar uma separação bem forte, né? Entre quem governa, o executivo, e quem faz as leis, o legislativo. Como é que se evita, então, que um poder acabe mandando mais que o outro? Ou que um se isole? Parece forte, mas eles não são isolados, não. O sistema foi pensado com mecanismos de freios e contrapesos, sabe? Aquele conceito de checks and balances. Ah, já ouvi falar. Pois é. Por exemplo, o Congresso pode derrubar um veto do presidente a uma lei. Pode aprovar ou rejeitar nomes que o presidente indica para cargos importantes como ministros do Supremo. E pode até, em casos extremos, abrir um processo de impeachment. Então, existe uma interdependência aí para buscar esse equilíbrio. Entendi. Um controla o outro, de certa forma. Exato.
E isso nos leva direto para o princípio da separação dos poderes, que está lá no artigo 2º da Constituição. Os poderes são o legislativo, o executivo e o judiciário. São independentes, mas devem ser harmônicos entre si. Harmônicos, você disse bem. Não é para cada um ficar na sua caixinha, isolado, né? De jeito nenhum. O legislativo, então, cria as leis e fiscaliza o governo. O executivo administra o país, aplica as leis que o legislativo fez. E o judiciário, bom, ele interpreta essas leis e julga os conflitos que aparecem, né? Decide quem tem razão com base na lei. Precisamente. É essa a dinâmica. E tudo isso funciona sobre um regime que é democrático. O poder, como diz o parágrafo único do artigo 1º, emana do povo. E como o povo exerce esse poder? Mas a Constituição também prevê instrumentos de democracia direita, onde o povo participa mais diretamente das decisões. Tipo o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular de leis. Ah, sim. Aquelas ferramentas que a gente usa menos, talvez, mas que existem. Existem. E a democracia também exige outras coisas, como o pluralismo político, ter vários partidos, várias ideias circulando, e, claro, a garantia dos direitos fundamentais de todo cidadão. Certo. E para a gente fechar esse quadro geral da organização, não dá para esquecer aqueles princípios que guiam a administração pública, né? Aqueles do artigo 37. Ah, o famoso LIMP? Esse mesmo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso. São as regras do jogo, digamos assim, para a atuação do Estado. O governo não pode fazer o que quer, tem que seguir essas diretrizes. Legalidade é fazer só o que a lei permite. Impessoalidade é tratar todo mundo igual. Moralidade é agir com ética, né? Exato. Publicidade é dar transparência aos atos e eficiência é buscar os melhores resultados com os recursos disponíveis. São limites e guias para a ação estatal. Perfeito. Então, se a gente for resumir tudo isso que a gente conversou, temos uma estrutura bem complexa, né? É uma federação com essa particularidade dos municípios autônomos, Isso. é uma república com o sistema presidencialista, tem a separação dos poderes, mas com esses freios e contrapesos para eles interagirem. Uhum. Tudo isso funcionando dentro de um regime democrático, onde o poder vem do povo e ainda guiado por aqueles princípios da administração pública, o LIMP. Exatamente. É um desenho institucional bem intrincado que tenta equilibrar muitas forças diferentes. A unidade do país com a autonomia das partes, a separação com a harmonia dos poderes, a representação com a participação popular. É bastante coisa para fazer funcionar junto. É sim. E isso talvez nos deixe com uma questão para pensar, né? Uma reflexão final. Qual seria? Olha, considerando toda essa rede complexa de autonomias, de competências que são compartilhadas, de controles que um poder exerce sobre o outro, tudo isso desenhado lá em 1988, qual seria, hoje, o maior desafio para fazer essa engrenagem toda funcionar de um jeito que seja realmente harmônico, eficiente e, principalmente, que responda rápido às transformações da sociedade, às demandas que mudam o tempo todo? É uma pergunta e tanto. Fica aí pra gente pensar, né? Como manter essa estrutura relevante e funcional nos dias de hoje? É um desafio constante. Com certeza. Um desafio para todos nós, na verdade. Excelente ponto para a gente encerrar essa análise.